Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem dois textos da Escritura. O primeiro deles, Êxodo 20, versículo 15, que, terminada a leitura, você já decorou. O 8º mandamento. O segundo texto está lá em Efésios, você já pode adiantar e abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 4. O verso de número 28. Há vários convidados, preciso explicar que nós estamos numa série de sermões sobre os 10 mandamentos. Hoje estamos no 8º mandamento. E o 8º mandamento é: não o quê? Furtarás. Não furtarás. Você já decorou um versículo da Bíblia hoje, né? Você já vai para casa feliz. Eu decorei um versículo da Bíblia, Êxodo 20, verso 15, não furtará. Mas decorar versículo da Bíblia é muito bom, melhor ainda é praticar. Tá certo? Vamos ver como é que Paulo sugere a prática. Aí é que é interessante. Vamos ver como é que Paulo sugere a prática. Verso 28 do capítulo 4 de Efésios. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Meus irmãos, os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. E Deus não deu o 8º mandamento apenas por uma questão social, para não haver roubo na comunidade, para não haver furto. Aliás, senhores advogados, naquele tempo não tinha essa qualificação, roubo, furto, os detalhes, né? Roubo à mão armada e assim vai, seguido de morte. Tinha tudo isso, mas o juiz fala, está condenado por furto. Então vamos entender essa classificação. Esse mandamento não foi dado apenas por um problema social, para ninguém pegar o que é do outro. A lei moral de Deus é uma lei eterna. Então ela tem a ver com um valor muito mais precioso, embora também ela tenha essa função social. O capítulo 22 de Êxodo vai falar, se alguém furtou um animal do outro, tem que devolver, se o animal morrer, tem que pagar dobrado, e assim vai. Mas nós temos que aprender algo ainda mais profundo sobre este mandamento. O 8º mandamento deve ser considerado numa esfera da consciência. Além da simples ordem social, devemos pensar que este mandamento tem a ver com o nosso relacionamento de amor a Deus. Porque a Bíblia diz que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor a Deus sobre todas as coisas só pode ser claramente visto na sua vida a partir do amor ao próximo. E Deus sempre une essas duas coisas. Ninguém pode dizer amar a Deus, que ama a Deus a quem não vê, se não ama ao seu irmão a quem vê. Então nós temos que considerar esse mandamento uma esfera muito mais profunda. Tem a ver com a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com Deus e a nossa relação com as coisas. O intento de Deus ao nos dar este mandamento é acusar nosso pecado e nos alertar para o problema que nós temos nessas relações, mas também nos conduzir a Cristo e nos ensinar como viver realmente para Deus. Vamos refletir nesse mandamento, orientados por essas premissas. Vamos nos conduzir e meditar neste mandamento, pensando no propósito divino, de colocar no seu coração amor, sobretudo a Deus. De que maneira o entendimento desse mandamento vai ajudar a sua vida. Vamos falar com Deus.
Ele quer nos conduzir a Cristo. E Cristo é maravilhoso. Ele é mais que maravilhoso. É o nosso grande Deus. Imitá-lo é o privilégio que eu e você temos. Então, enquanto o coral vai cantar um hino, eu quero pedir a você que fale com Deus. Talvez você esteja visitando a primeira vez uma igreja evangélica. Talvez você esteja assistindo pela internet a primeira vez um culto que vai falar deste mandamento. Peça a Deus para conduzir seu coração para além das simples palavras, para uma reflexão em Cristo. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu tenho consciência que o horário já está bem avançado. Mas eu tenho algumas coisas a dizer, eu peço toda a sua atenção e eu vou tentar não me delongar. Mas há coisas muito importantes que precisamos aprender desse mandamento. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ter concentração máxima. Pai, o Senhor é o Deus de todas as coisas. É o Deus do nosso pensamento, é o Deus da nossa alma, é o Deus que tudo controla. Controla o nosso coração agora, a nossa ansiedade. Ajuda-nos a ter os olhos fitos no Senhor e os ouvidos atentos à sua voz. Redobra a nossa atenção, ajuda-nos, Senhor. Leve-nos a este texto, leve-nos a Cristo, leve-nos a uma vida que te agrade, leve-nos a Ti. Conduza-me também, Senhor, em fidelidade ao texto e ao Senhor, principalmente, em nome de Jesus. Amém. Deus é o Senhor de todos os seres vivos, quer crentes, quer não crentes, quer tementes a Deus, quer não tementes a Deus. É o Senhor quem supre de bênçãos toda a criação. É o Senhor quem cuida de tudo. É o Senhor quem cuida dos peixes, das aves dos céus, dos animais do campo, dos animais domésticos. É você que dá comida para o seu cachorro, mas é Deus quem cuida de tudo isso. É Deus quem cuida da sua vida. Deus cuida dos insetos, daquelas mariposinhas que estão voando ali fora, tentando um lugar à luz. É Deus quem cuida do homem. É Deus quem dá o que temos. Deus cuida de todos. Quando alguém toma posse do que pertence a outra pessoa, ele está tentando infringir esta ordem do universo. Porque Deus reparte a cada um segundo a sua sabedoria. Deus dá a cada um o que é necessário para uma existência equilibrada. E eu volto a dizer, não importa se você é crente ou não crente, se você cultua este Deus da Bíblia ou a qualquer outro, Ele diz que faz chover sobre os justos e sobre os injustos. É Deus quem cuida de todas estas coisas. Infringir isso, tomar o que não é seu, tomar o que não lhe foi dado, é desprezar a Deus. Deus destinou tudo o que precisamos numa medida perfeita para cumprir os propósitos providentes dele na sua vida. Você não precisa de nenhuma gota a mais e não receberá nenhuma gota a menos. Quando nós violamos essa medida, nós violamos a própria vontade de Deus. Meus irmãos, este mandamento é um mandamento que previne, que atua para prevenir o pecado de intentar contra o sustento do nosso próximo. É um mandamento que previne você de pecar contra Deus, interferindo do suprimento de Deus para o próximo. E você muitas vezes deve ter relacionado isto com dinheiro, ou com objetos, mas há muito mais coisas envolvidas. Há muitas coisas da vida do nosso próximo que ele precisa para ter uma vida equilibrada, como paz de espírito. E há pessoas que são capazes de roubar a paz do espírito do outro, com palavras, com acusações,
pessoa pega o telefone, por exemplo, vou dar um exemplo fictício, só acontece em outros países, não aqui. A pessoa liga para o outro e vai falar assim: olha, fulano está te traindo, sem provas, acusações infundadas, tirar a paz, a bem-aventurança de um lar, que precisa da bem-aventurança para desfrutar a providência de Deus na casa. Isso é roubar. Meus irmãos, na igreja, nós recebemos dons de Deus. Esses dons nos foram dados para que sirvamos aos outros irmãos, mas quando nós recolhemos esses dons para nós, nós estamos tirando o suprimento da igreja de ser abençoada. Isso é roubar. O próprio Deus diz: vocês têm me roubado. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque Deus precisa de dinheiro? É o suprimento do povo. Deus acusou Israel muitas vezes. Acusou os líderes religiosos e políticos de Israel de muitos pecados. Eles não cuidavam do sustento dos mais pobres. Eu peço a você para abrir um texto, tá? Em Jeremias 5. É um texto longo. Eu vou ler ele com rapidez, fluidez. Se você não quiser abrir, preste atenção. Jeremias 5, versos 20 a 28. As acusações de Deus, diz assim: anunciai na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Verso de número 22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, porque pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Deus está dizendo que o mar obedece os limites que Deus impõe, que o mar não ultrapasse, mesmo que ele não goste. Mas olha para o povo: mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem eles mesmos: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega? Não é Deus que nos alimenta, não é Deus que cuida de nós. Essa é a profissão de fé do povo, mas não é a prática. As vossas iniquidades, verso 25, desviam estas coisas, as coisas da sua profissão de fé. E os vossos pecados afastam vós do bem, afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros ali na moita, monta a gaiola, monta a arapuca para cair o passarinho. Se fosse escrito lá na Bahia, era arapuca que estaria escrito aqui. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam direito dos necessitados. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos orientando, dizendo que todas as vezes que nós privamos o nosso próximo de ser abençoado com a suficiência de Deus, a suficiente providência de Deus, estamos pecando contra Deus e quebrando o 8º mandamento. Às vezes fazemos isso pela falta de amor a um filho. Pais que negam o amor a seus filhos, um pequeno carinho, um gesto de amor. Maridos que tratam suas esposas, ou sua esposa, né? Sua esposa. É que eu ponho o maridos no plural, a esposa vai quase no plural, e aí parece que eu estou defendendo a poligamia, ou a bigamia. Maridos que tratam sua própria esposa com amargura, negam-lhe carinho, afeição. Mulheres, cuidado com este pecado também.
Filhos que sonegam aos pais atenção, respeito. Meus amados irmãos, os líderes de Israel foram condenados pela palavra de Jeremias, porque estavam intentando contra a vida das pessoas mais fragilizadas. E eles estavam fazendo isso, entre aspas, legalmente. Não, eu emprestei, é meu direito ter o que é meu de volta, e tira tudo do necessitado. Isso não acontece aqui, só em Israel, né? Tira tudo do necessitado. No verso 30 aqui de Jeremias, o Senhor diz assim, essa coisa espantosa, é horrenda. E sabe por que é horrenda? Porque os profetas profetizavam e davam suporte legal aos sacerdotes que roubavam. Meu irmão, a nossa relação com o nosso próximo tem que ser sempre uma relação de cuidado. Com qualquer um, uma relação de respeito e de cuidado. E este mandamento não se pratica apenas evitando o erro. Este é um mandamento que se pratica fazendo o que é bom. Porque se você tem recursos deste mundo e vê o necessitado passando fome e sonega a bênção que Deus quer usar através da sua vida, isso é roubar o que é por direito divino do outro. Lembra o texto que nós lemos lá de Efésios? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha o suficiente para ajudar o necessitado. Nesse aspecto, nós não estamos falando só de bênçãos, de bens materiais. Estamos falando de todo tipo de bênçãos e providências de Deus, tem a ver com a vida do próximo. Vou dar outro exemplo. O filho quer buscar a Deus, quer ir para a igreja, o pai está cansado e fala, não vamos na igreja coisa nenhuma. Isso é só negar ao filho a bênção de Deus. Desculpa não, né? Mas é duro às vezes, mas é isto. É isto. Meus irmãos, o objetivo deste mandamento, entre outras coisas, é prevenir que você intente contra o sustento de Deus na vida do próximo, por qualquer que seja o motivo. Você não precisa retirar a bênção da alegria que alguém esteja sentindo, com uma palavra, com um gesto. Às vezes nós disfarçamos, mas somos bastante cruéis com o nosso próximo. O irmão começando, vou usar exemplos, ninguém se sinta ofendido, não estou usando exemplos pessoais. O irmão começando, lá no louvor, deu uma desafinadinha. Não é o caso do Raízes, né? Aí alguém lá e faz assintosamente. O irmão está sendo abençoado porque ele está louvando ao Senhor, ele está precisando entender que ele tem valor diante de Deus. Incentive pelo amor de Deus. Isso é dar o que o próximo precisa. Por quê? O que vai mudar? A sensibilidade para o próximo. Irmãos, eu quero que esse mandamento nos leve a pensar em coisas que vão muito além de bens materiais. Você acha que é isso que Deus está preocupado? Quem pegou o cavalo de quem? O camelo de quem? Deus está preocupado com coisas muito mais sérias. Porque na média, teoricamente, nós não precisamos tanto de um mandamento social, porque quase todos nós somos regradamente honestos. Mas às vezes não somos, em alguns aspectos mais profundos. Então esse é um mandamento que tem a ver com o sustento, com tudo que o seu próximo precisa. O 8º mandamento é uma grande trava ao espírito egocêntrico, egolátrico, autocentrado, que nos induz a buscar a felicidade própria, tirando
o que é necessário para a felicidade do outro, ou sonegando, ou deixando de dar. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Salmo 10, versos 3 e 4. Salmo 10, nós vamos ler já o verso 3 e 4. Quando o pecado entrou na experiência humana, o homem passou a viver um padrão egolátrico, centrado em si mesmo. Essa foi a oferta da serpente: vocês não precisam de Deus, vocês serão como Deus. Então no coração do homem se assentou um amor por si mesmo, e todos nós temos. E nós temos que lutar contra este Deus dentro de nós. É por isso que Jesus Cristo diz que nós devemos negar a nós mesmos. Porque nós nos achamos os mais certos, só o nosso pensamento está correto, só o que eu quero é que deve ser realizado. O outro, não vou falar o que a gente falaria, né? O outro que se resolva. Não use essa expressão, que se dane, ela não é boa. Porque é um desejo de que vá para a danação. E a danação é o inferno. Se você fala para alguém que se dane, você está desejando isso. Evite. O coração do homem tende a pensar em si mesmo. Então Deus perde o seu lugar. Porque o nosso amor último é a nós mesmos. O 8º mandamento é uma prevenção contra essa forte inclinação de tentar viver sem Deus. Às vezes nós queremos viver sem Deus, porque o que Deus diz na sua palavra não combina com o que eu quero. Nos tornamos arrogantes e soberbos diante de Deus. Queremos fazer o nosso caminho. Queremos escolher os mandamentos aos quais seguir. Queremos julgar Deus. O 8º mandamento previne esta forte inclinação de rejeitar a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não aceito, tem alguém que diz assim, eu não aceito isso. Desculpe. Essa é a palavra dos arrogantes, dos homens desleais, dos homens que não têm temor a Deus. No Salmo de número 10, eu falei para vocês abrirem, não abri o meu, não fiz a lição de casa, deixa eu abrir aqui. Verso 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. Os perversos na sua soberba, o perverso na sua soberba não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. É assim que é visto por Deus o homem que não espera nele. O profeta Jeremias diz assim: bom é esperar no Senhor. O 8º mandamento é uma trava, essa inclinação natural de tentar viver sem Deus, de descrer, desacreditar da providência divina. Nós somos capazes de dizer que Deus criou o céu pelo poder da sua palavra, criou a terra, os mares, os seres humanos, tudo foi criado por Deus. Estamos inseguros se Deus vai conseguir nos dar pão amanhã. Ficamos inseguros se Deus será capaz de arrumar um emprego, de me fazer viver com menos do que eu estou acostumado. Será que Deus não é capaz mais de nada? Esse mandamento, ele nos foi dado para nos acusar, e nisso ele também nos corrige. Nos corrige desta tendência de tentar resolver as coisas sem Deus. Quando alguém furta o que é do outro, está tentando resolver a vida sem a providência, tentando ser autoprovidente ou providente de si mesmo.
com estratégias. Quero dizer aos jovens que estão ingressando em carreiras, no seu trabalho, estão investindo, vocês não precisam derrubar ninguém. O seu Deus é providente. Vocês não precisam puxar o tapete de ninguém, inventar nada sobre ninguém, mentir sobre ninguém, fazer nada que desagrade a Deus, porque o nosso Deus é providente. Nosso Deus é suficiente. E se Ele não te der o que você espera, Deus é sábio naquilo que nos dá e também naquilo que não nos dá. Deus é completo, é perfeito em todas essas coisas. Deus designou a porção necessária para a sua felicidade nessa terra e na eternidade. Contentar-se com o que temos é um propósito final deste mandamento. Esse mandamento nos incita: tenham paz no que vocês têm. Vocês não precisam ter o que é dos outros. Esse é um grande desafio da palavra. Abra em Hebreus capítulo 11, ou 12. Deixa eu ver aqui no meu texto. Hebreus 12, 13, nem 11 nem 12, 13. Verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Felizmente, nós vivemos em uma cultura que estimula o consumismo e então estimula também a angústia pelo que não temos. Ainda tem um outro mandamento que nós vamos tratar: não cobiçar. Lembram desse? Vamos deixar guardado. Mas essa nossa cultura estimula uma certa ansiedade. E este mandamento nos chama para Deus, para ter segurança na providência de Deus. Em qualquer coisa. Não importa o tamanho do problema. Nós não precisamos de nenhuma estratégia que não seja a obediência, que não seja a fé, a confiança plena no Senhor. Nós temos tudo o que precisamos para uma vida feliz, aqui no porvir. Esse é o outro lado da vida, da pessoa que se dispõe a se contentar na dependência de Deus, porque essa pessoa desfruta de alegria, mesmo não tendo certas coisas. É assim que esse mandamento nos conduz para Cristo. Sabe o que Cristo falou para os seus discípulos? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era infeliz? Era infeliz o mestre? Nós começamos, irmãos, a aprender essas coisas de viver com Deus quando nós começamos a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Abre em Filipenses 4. Vocês talvez estejam estranhando que tenham tantos textos, eu não tenho tanto hábito de tantos textos, mas é porque não daria para ficar só com 2 palavras: não furtarás. O apóstolo Paulo, capítulo 4 de Filipenses, diz assim: eu não digo isto por causa da pobreza, verso 11, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Lá em casa sempre tem uma mistura diferente, sempre era assim, mas agora a mistura diferente é ovo mexido, ovo cozido, ovo frito, ovo assado.
salada com ovo. O que mais pode se fazer com ovo? Omelete. O que mais? Maionese. Isso não é bom, hein? Cuidado com ela. É o que Deus deu? É? Aprendi a viver com isso. Só o apóstolo Paulo consegue? Não. O 8º mandamento é o amor de Deus ensinando você. Lembre-se dele. Você não precisa de nada que é dos outros. Você não precisa do que o outro tem para ser feliz. Você não precisa da experiência espiritual do outro. Você não precisa do ministério do outro. Você não precisa da igreja do outro. Você não precisa de nada que é do outro. Aprenda a viver com Deus. Sabe como é que o apóstolo Paulo termina essa exortação? Aí mesmo, capítulo 4 de Filipenses. Olha que lindo o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu sei que o Zé ia falar aleluia. Por que não falou? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Cada uma das minhas preocupações, cada gota de chuva que eu preciso que caia do céu sobre a minha vida, Deus dará, sem sonegar nenhuma. Louvado seja o Senhor. Eu só preciso de Deus. Se você aprender isto hoje, Deus mudará a sua vida, mudará a sua experiência com as coisas, mudará a sua experiência com o próximo e mudará a sua experiência com Deus. E eu quero ir para o final. Eu queria ler o catecismo, mas ele diz muitas coisas. O nosso catecismo maior, pergunta 140, quais os deveres exigidos no 8º mandamento? E entre os deveres exigidos está o seguinte: que aprendamos a cuidar da felicidade do próximo. Sabe o apóstolo Paulo que ele disse? Ninguém pense propriamente no que é exclusivamente seu, mas cada um pense no que é do outro. O 8º mandamento, então, nos leva a pensar não em nós mesmos, mas em amar o próximo e cuidar para que o próximo tenha o que ele precisa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer usar também a sua vida e você como instrumento de providência na vida das outras pessoas. Deus preparou o jardim para a felicidade do homem. De toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas Deus reservou a árvore do conhecimento do bem e do mal para ele. Essa não. Isso simbolizava o limite imposto por Deus, o respeito e a honra obediente ao Senhor. O problema daquela árvore não era o fruto, era o ato de roubar de Deus a primazia. A confiança em Deus estava em jogo. Deus não disse que tudo o que eles precisavam estava no jardim? Por que é que os benditos tinham que comer daquela árvore? Porque houve uma oferta. Você precisa de algo a mais que Deus ainda não te deu. E para não deixar a culpa só sobre eles, às vezes nós também pecamos assim. A Escritura é um manual para que tenhamos fé na suficiente providência de Deus. Ela nos conduz a confiar na soberana vontade do Senhor. Ela nos capacita a cuidar das pessoas e de nós mesmos e Deus garante que vai cuidar de nós.
Pedro, o texto aos Hebreus já dizia, né? O escritor aos Hebreus: nunca jamais os abandonarei. Pedro dizia assim: devemos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Ele em tempo oportuno nos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro capítulo 5, versos 7 e 8, se eu não me engano, ou 6 e 7, depois você confere. Muitas vezes Deus reserva coisas para Ele, e não dá para você. Quando o povo entrou em Canaã, a bela cidade de Jericó estava à sua frente, aquelas grandes muralhas, aquela grande fortaleza, e Deus, ao toque das trombetas, no 7º dia, fez as muralhas caírem. A ordem de Deus: matem todos e não peguem nada para vocês. Essa cidade era para Deus. Francis Schaeffer, em um comentário sobre Josué, ele considera Jericó o dízimo. Você talvez tenha que ler Francis Schaeffer para entender como que ele chega a essa conclusão. Mas era de Deus, nada. Mas teve um cidadão chamado Acã. Ele entrou na cidade com todos os outros. Ele bateu o olho, viu barras de prata, de ouro, uma capa linda, babilônica. Vou garantir o meu futuro. Tomou para si. Depois você lê essa história no capítulo 7 de Josué. Não foi bom para ele. Deus tem limites para nós. Devemos respeitá-los. Este mandamento é um mandamento para ensinar-nos a nos alegrar na providência divina, em tudo que Deus nos dá. Muitas vezes, Deus sabe melhor do que nós. Muitas vezes, Deus sempre sabe melhor do que nós o que nós precisamos. E com muito amor, Ele nos designa tudo o que é necessário para uma existência, para que a nossa existência alcance um elevado grau de felicidade e também a felicidade do nosso próximo. Talvez Deus tenha escolhido você para ajudar o seu próximo. E agora preste atenção nesse conceito. Se você recebe de Deus o suficiente para a sua vida, seja agradecido. Se você recebe de Deus o suficiente para a sua vida e algo mais, seja generoso. Porque pense comigo, se essa existência é passageira, para que eu tenho mais do que eu preciso? E o que tens ajuntado, para quem será? Não é assim que o Senhor inquire o homem louco lá que ajuntou em celeiros? Por que é que eu tenho que ser generoso, pastor? Porque a verdadeira riqueza, mais rico está dar que receber. Meus irmãos, eu não estou dizendo, deixa eu fazer as contas, eu não posso ter mais do que eu preciso. Faça a leitura correta do que eu estou dizendo. Seja generoso. Deus se alegra em que você se alegre em ser instrumento da providência na vida das pessoas. Mas tem algo mais sério sobre isso. Se eu tenho abundância para ajudar o meu próximo, e sei que ele precisa de mim, e eu guardo isto para mim, aquilo que Deus me deu para ajudar o próximo, conforme Efésios que nós lemos, eu estou sonegando ao meu próximo aquilo que Deus me deu para ajudá-lo. Não sei se você entende isso. Quem tem fé para crer, quem tem maturidade para crer nisto, que viva. Não receber de bom grado o que Deus tem dado é violar o mandamento. E tendo condições de ajudar e não ser generoso, também é violar o mandamento. Mas por outro lado,
quando nós nos contentamos com a providência e aprendemos a viver contente com ela, ou quando somos generosos e usufruímos dos recursos para ver a felicidade do nosso próximo, lá no alto, é o nosso Deus quem se alegra, porque é dele que virá a verdadeira recompensa. É a alegria do Senhor que deve ser a nossa força. Não há nada errado em ser rico materialmente. Se você é, louve a Deus. Mas você deve considerar suas riquezas como fruto da providência de Deus. E o princípio bíblico é que a providência de Deus é dada a cada um segundo a vontade dele. Lembra as palavras de Agur? Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas o pão necessário, para que, estando farto, não abandone, e estando necessitado, não blasfeme. Dê-me só o necessário. Seja sábio. Há mais que bens materiais envolvidos nisto. Às vezes a sua família é uma família de pessoas que se amam. E às vezes há irmãos na igreja mais solitários. Convide-os para desfrutar do amor do seu lar. Você pode fazer isso. Até a carona que a gente dá para alguém é cumprir um mandamento. Mas ver um irmão parado no ponto de ônibus, chovendo, frio, escuro, perigo de assalto, e eu passar de carrão e dar buzinadinha para ele? Deus abençoe, irmão. Vou orar por vocês. Quando você não tiver, não resmungue porque não tem. E quando você tiver, vá ao encontro daquele que não tem. Não é a riqueza nem a pobreza que garantem a felicidade de ninguém, mas amar a Deus acima de tudo. A gente faz isso porque a gente ama a Deus. E o melhor jeito de mostrar isso é amar o próximo, com gratidão. Irmão, lute contra todo o pecado que assedie você para quebrar esse mandamento. Lute contra toda a dificuldade do seu coração para entender essas coisas. Lute contra toda a fraude da vida egocêntrica. Procure exercitar os valores da palavra, os valores que Deus ordena. Não negue perdão, não negue felicidade ao próximo, não negue incentivo, não negue um parabéns, não negue um abraço, não negue estender a mão e levantar alguém. Nunca negue essas coisas para ninguém, porque Deus não negou-nos nada. Quando nos viu pecadores, quando nos viu indigentes espirituais, Ele nos enviou seu Filho, seu único Filho. E a partir daí, nós recebemos tudo o que precisamos. Cristo Jesus é a grande obra da providência de Deus sobre a igreja. Ele é o grande valor, é por isso que todas as outras coisas ficam pequenas. Eu vou encerrar agora, dizendo para a igreja de Vila Formosa: nossa igreja precisa agir com benevolência aos mais pobres. Você certamente tem mais do que precisa para comer lá em casa. Invista na cesta básica que a nossa junta diaconal distribui, porque tem gente que não tem o que comer. Precisamos atentar para os necessitados, devemos ter compromisso para com aquilo que o Senhor tem proposto. Necessitados de convívio, necessitados de amor, necessitados de pão, necessitados de companhia, de bens materiais e necessitados dos seus dons. Gente que precisa de você para tocar um instrumento para louvar a Deus, precisa de você para dar uma palavra de alento, de exortação, precisa do seu socorro, do seu cuidado. E também
Não seja instrumento para tirar a paz de ninguém. Não saia da sua boca uma palavra depreciativa que roube a honra e a alegria de alguém. Não podemos permitir estes comportamentos. Não roubem perdão. Irmãos que falam assim, ele para lá, eu para cá, cada um na sua, Deus para todos. Não roubem perdão. Tem irmãos que estão vivendo tristes porque você não perdoou e não quer perdoar. Não quebre o mandamento de Deus. Não se torne condenável diante do Senhor. Pense no bem-estar do outro. A minha oração é que os filhos da nossa igreja sejam teus imitadores, Senhor, e sejam generosos uns para com os outros. Amém.